Olá, eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia. Dando continuidade ao tema fontes de energia, hoje nós vamos falar de fontes de energia não renováveis. Para isso, gente, abram o livro didático de vocês na página 24 e na página 25. Vamos lá? Na aula anterior, nós falamos das fontes de energias renováveis. O que seria energias limpas que nós falamos? Então, nós falamos da água, das hidrelétricas, nós falamos da energia a partir do vento, que a gente chama de energia eólica, né? E nós falamos também da energia solar. Lembram das placas fotovoltaicas que nós conversamos na aula anterior? Então, eu apresentei para vocês na aula anterior a capa do livro de vocês e pedi para vocês fazerem uma análise dessa imagem. Vejam ela aqui novamente, ó. Então, nós temos lá na página 18 lá de vocês. Então, nós temos pessoas andando, né? Nós estávamos falando de energia. Então, nós temos os postes de luz elétrica, no caso. Nós temos ali alguém abastecendo um carro, o combustível ali que é um derivado do petróleo, né? Então, nós falamos assim de diferentes energias e optamos por falar da energia limpa, da energia renovável. Então, que seja a água, no caso as hidrelétricas, o sol, a energia solar, né? E falamos da energia eólica, certo? Hoje nós vamos falar das energias não renováveis, aquelas que não se renovam, e por isso nós temos que tomar muito cuidado, certo? Observem esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Ele está na página 4 das atividades complementares do livro didático de vocês lá. Consumo de energia de fontes renováveis e não renováveis. Observe, a cor amarela lá são as não renováveis e a cor verde lá é o renovável. Então, observe que no mundo, né, esse gráfico é de 2000, tá lá, fonte matriz energética brasileira de 2017. Observe lá, 86% da energia utilizada no mundo são de fontes não renováveis, certo? E apenas 14% é de fontes renováveis. Então, no segundo momento ali, nós temos um gráfico do Brasil. Então, o Brasil, ó, é 56%. 0,5% é energia não renováveis e 43,5% de energia renovável. Porque nós temos aqui energia eólica, nós temos assim, nós somos privilegiados nesse sentido, nas hidrelétricas, lembra que eu comentei com vocês, a energia solar no Nordeste, nós comentamos também da energia eólica no Nordeste, então nós somos privilegiados em alguns aspectos naturais sobre a questão da energia, certo? Vamos para frente? Mas o que seriam essas energias não renováveis? Observem lá, as energias não renováveis são aquelas provenientes de recursos naturais, considerados esgotáveis no caso, né? Ou seja, não se regeneram a curto prazo na natureza. Podem levar milhões de anos para isso. É o caso do que, gente? Do petróleo, né? Ó, correndo o risco de acabar se mal utilizado. Combustíveis fósseis como o petróleo, gás natural, carvão mineral são exemplos de energias não renováveis. Porque o que é um fóssil, né? Vocês já ouviram falar em fóssil, né? Então, quando você encontra lá um fóssil do dinossauro, então, tipo assim, fóssil é aquele que foi vivo, né? No caso, né? Vegetação, animais, seres vivos, né? No caso, são fósseis, né? Então, o petróleo, ele é oriundo dessas fontes, desses lugares, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o petróleo, gente. Olha lá, o petróleo é o recurso natural não renovável mais utilizado no mundo, podendo ser encontrado em reservatórios submarinos, tá? E continentais, entendeu? Então, no caso, no mar, né? E no continente. O que é um continente, né? Uma porção de terra. Então, na parte de fora do mar, né? No caso, na parte da terra que pode ser encontrado. Sua formação é resultante de acúmulos de quê, gente? De sedimentos orgânicos. O que é orgânico? Aquilo que foi vivo um dia, né? Soterrado no fundo de lagos, mares e oceanos, há milhões de anos, né? Submetido a condições especiais de temperatura e pressão. Então, ocorreu algum evento muito forte há milhões de anos atrás, e esse evento acabou soterrando, acabou criando uma condição de temperatura e pressão sobre esses sedimentos orgânicos.
e acabou produzindo há milhões de anos, né, o petróleo no caso, certo? Então lá, o petróleo bruto é usado como matéria-prima, no caso, nas refinarias, né, para a fabricação de diferentes tipos de combustíveis e produtos. O plástico, gente, que a gente utiliza também vem do petróleo, tá? Como o diesel, tá? Então, já ouviram falar em carro a diesel, né? Então, caminhão, tem carros normais de passeio, então eles utilizam o diesel, e o diesel é um derivado do petróleo, no caso. A gasolina, que todo mundo conhece, né? O querosene de aviação, as ceras de parafina, tá? Que a gente utiliza, os lubrificantes que a gente coloca em carro, o gás, né, liquefeito, no caso de petróleo, o GLP, mais conhecido como gás de cozinha. Então, observe, quando você vai ligar o teu fogão para fazer a sua comida, o que você está utilizando? Um derivado do combustível fóssil, no caso. É um derivado, na realidade, um derivado do petróleo você está utilizando. Então, o gás, esse gás de cozinha, ele é um derivado do petróleo, certo? Outros exemplos de outros produtos, tintas que nós utilizamos, plástico, lembra que eu comentei com vocês? Cosméticos também, asfalto, borrachas sintéticas, no caso, fertilizantes e vários outros produtos que são criados a partir do petróleo. Vocês têm noção da importância do petróleo e o problema que é a falta dele, que seria a falta desse material, dessa matéria-prima? Outro exemplo também de combustível não renovável, no caso, o gás natural. O que é esse gás natural? Resultante da decomposição da matéria orgânica fóssil. Então, esse gás, por exemplo, quando alguma coisa apodrece ou alguma coisa ele é submetido a uma pressão e uma temperatura, ele produz, gente, um gás. Você já viu um cheiro de gás, é um gás, ele produz um gás, né? Então, e pode ser encontrado sob a forma de uma capa de gás no subsolo, acima da reserva de petróleo. Então, o que eu tenho ali? Tem o petróleo, tá? Tem a camada de petróleo, e acima dessa camada de petróleo, eu tenho o quê? Esse gás que é produzido por essa decomposição daquela matéria orgânica que formou o petróleo. Então, eu formo aquele gás, é chamado de gás natural, certo? É transportado por tubulações, tá? Nós chamamos isso de gasoduto, chegando aos consumidores finais, no caso nós, né, no caso as distribuidoras, né, de gás. E daí quando esse gás chega às distribuidoras, elas abastecem a nossa residência, o comércio, a indústria, né, de modo geral, os postos de combustível. Então nós podemos abastecer o nosso carro também com gás natural. No Brasil, o gás natural é muito utilizado para cozinhar alimentos e para o aquecimento da água. Então tem muitos lugares que utilizam o gás para poder aquecer a casa. Vocês já ouviram falar assim, eu vou ligar o aquecimento a gás que nós temos, entenderam? Então nós temos um consumo muito forte nesse sentido, certo? Outro combustível também, gente, que não é renovável, que não se renova na natureza, eu não posso ir lá e fazer esse tipo de combustível, é o carvão mineral, tá? Ó, é decorrente de decomposição e compactação de restos de materiais, no caso, orgânicos, de origem vegetal, no caso, que ficaram expostos à temperatura e pressão. Observe que a temperatura e a pressão, ele é um dos elementos, um dos fatores ou elementos importantes para que para que haja essa transformação nesse combustível, né? Elevados por milhões de anos, que está dizendo ali, ó. Tempo necessário para a conclusão do processo de transformação desse composto orgânico ali, tá? Em carvão mineral. Então, ó, muito utilizado na indústria, né? De cimento, papel, cerâmica e nas termoelétricas, né? Para a geração de energia, certo? Observem ali que tem uma imagem ali, ó, usina termoelétrica em Candiota, Rio Grande do Sul. Essa imagem é de 2011. E o que seria uma energia termoelétrica, podemos dizer assim? Então, é uma energia, gente, que é produzida, como eu falei ali numa termoelétrica, né? Com a geração, a partir da geração de calor, né? E esse calor, né, no caso,
calor é uma energia, né? Então, é resultante de queima de combustíveis sólidos, no caso, né? Então, líquidos ou mesmo gasosos. No caso que eu tô falando ali para vocês, é do carvão mineral ali naquele caso. É um tipo de combustível que está sendo queimado para essa produção de energia. Daí, além do carvão mineral também, as usinas utilizam o nafta, né? Outro tipo de material, né? O petróleo mesmo também para queimar, né? O gás natural também pode ser utilizado nessas termoelétricas aí, certo? Nós falamos até agora de quê? Então, de fontes de energias não renováveis. Então, nós falamos o quê? Do petróleo, nós falamos do carvão mineral, nós falamos do gás natural. E o que seriam isso? São recursos esgotáveis, que não estão disponíveis na natureza para sempre. E que nós precisamos o quê? Tomar cuidado. Então, observem que são fontes de energias extremamente importantes para a sobrevivência dos seres vivos, principalmente nós humanos, né? Então, nós precisamos o quê? Cuidar dessas fontes de energias. Nós temos que cuidar. E como nós fazemos isso? Observem lá na imagem do livro didático de vocês, na página 25. Aparece aqui algumas situações, alguns comportamentos que nós podemos ter para quê? Para preservar essas fontes de energia. Nós falamos das energias renováveis e das energias não renováveis. Na primeira aula, das renováveis. Na segunda, agora, nós estamos falando das não renováveis. Todas elas são importantes, todas elas são essenciais para a nossa vida. Observem lá na imagem. Então, nós temos assim, economizar energia, tá? A gente desliga a luz nos ambientes que nós não estamos, a preservação das árvores, no caso, nós devemos pegar ônibus, vá de ônibus. Por quê? Porque um ônibus, ele carrega um número maior de pessoas, vai diminuir o número de carros nas ruas. Diminuindo o número de carros, eu consigo o quê? Eu diminuo a quantidade de combustível que eu estou utilizando. Porque se 10 pessoas forem num ônibus, vai ser só um ônibus. Se cada uma pessoa for de carro, serão 10 carros utilizando combustível, entenderam? Aí nós temos lá a energia solar, podemos fazer um uso maior da energia solar, da energia eólica, nós podemos andar de bicicleta ao invés de andar de carro, nós vamos estar o quê? Conservando o meio ambiente, olha lá os peixinhos ali, a gente tem que cuidar da água da nossa hidrelétrica também, lembra que a nossa hidrelétrica, ela a energia é a base de água, no caso. Uma outra imagem que aparece ali, são várias cestos de lixo ali, né? Lixos que podem ser reciclados, né? No caso, então, lixo orgânico, vidro, metal, né? Então, nós temos que regar as plantas com cuidado, fazer um reaproveitamento da água. Então, o que nós fazemos? Nós temos o quê? Que cuidar do nosso ambiente, cuidar das nossas fontes de energia, para que no futuro não venha faltar, para que no futuro nós não soframos com a falta de energia, com a falta desse produto da natureza, com a falta dessa matéria-prima que nos permite vários outros momentos, vários outros produtos que nós conseguimos com a energia. A energia é importante para a nossa vida e nós precisamos preservá-la. Vamos às atividades?